O maior desafio de quem trabalha com call center é motivar, fazer com que essas pessoas tenham um objetivo para sair de casa todo dia. O case que a gente vai falar de hoje chama Solução de Contas e ele nasce de uma necessidade de reduzir reclamações na Anatel. A Anatel é um indicador para quem trabalha em telecom, que é uma obsessão diária. Eu estava conversando com o Jarbas lá atrás, eu falei assim, a Anatel para a gente é igual termômetro e filho com febre. Né? Você fica medindo ali o tempo todo, porque a febre tem que baixar. Isso é o Anatel para a gente. E, além disso, quando você fala de Anatel, que em volume de reclamações ela não tem um valor estatístico, então, dentro do volume que você recebe de ligações, se você comparar a quantidade de reclamações que você tem na Anatel, poderia ser um indicador que você diz assim, ignora, porque ele não tem tamanho estatístico. Mas ele tem um peso de imagem, ele tem um peso de cobrança do órgão regulador gigante. Então, ele vira uma obsessão dentro de casa. E aí ele também mede a satisfação do meu cliente. É muito fácil abrir uma reclamação na Anatel, porque você termina de falar com o atendente, você desliga, liga num 0800 e registra a sua reclamação. Então, é um processo muito rápido, é um processo que para o cliente é muito fácil. E como é que a gente trabalha para que isso não aconteça? Então, ele nasce da identificação do problema no entendimento da conta, não necessariamente numa conta gerada com erro. Em torno de 60% das contas ela não tem erro, mas ela tem uma dificuldade de entendimento grande, que estava limitada antes a um tratamento via back-office, e que a gente começa a dar autonomia limitada, mas a gente começa a pensar como é que passa esse atendimento para o front-office, diminui o retrabalho e aumenta a satisfação do cliente. São 7 mil reclamações mês na Anatel, um custo de 17 milhões com back-office, e 17% das chamadas atendidas eram repetidas em até 24 horas. Então, o prazo de apuração era de 72 horas, mas em 24 horas o cliente que reclamava da conta voltava a ligar. Então, eu dava um prazo para ele de 3 dias, mas no dia seguinte, ele já estava me perguntando qual é o resultado, apesar dele, no momento que ele reclama da conta, a cobrança cessa e só volta a disparar um processo contínuo de faturamento e cobrança no momento que eu dou a resposta para ele e encerro a reclamação. Pelo órgão regulador, eu tenho até 30 dias para responder essa contestação. Se eu não respondo em 30 dias, ele tem o crédito independente da avaliação que eu faça. O diagnóstico, a gente tinha que revisar processos do atendimento para trazer isso para o front office. Precisava pensar em pessoas, quem são as pessoas que vão trabalhar com esse tipo de reclamação, que conhecimento elas precisam ter e que desenvolvimento de postura, de comportamento elas precisariam ter. Na parte de tecnologia, fazer com que a URA, não adianta você criar um grupo seleto de pessoas para atender um assunto se você não consegue fazer essa chamada chegar lá corretamente. Então, você só aumentaria a entropia no cliente, que ele cairia num atendimento para ser transferido. Isso ainda acontece, porque o cliente não recebe um script de como ele tem que navegar na URA, então o grande desafio é fazer com que a URA seja, de fato, uma parceira nesse momento da entrada do cliente. E, no caso do endomarketing, como é que a gente comunica essa mudança para dentro, não só para o grupo que foi escolhido para trabalhar com esse tema, mas para que todos os outros entendam como é que isso faz parte do todo. Tornar o atendimento do saque mais eficaz e diminuir o tempo de resposta. A gente viu que o tempo de resposta regulado é de 30 dias, a gente se propunha a fazer em 3 e o cliente queria em 24. Então, independente se o tempo era muito menor do que o Anatel permitia, não era o que o cliente gostaria. Então, esse era o grande desafio. Estratégia, fazer um treinamento específico, gerar os acessos especiais, que é, se todo o processo acontecia no back-office, o back-office era um grupo que estava por trás, que tinha uma remuneração diferenciada e que era mais fácil monitorar. Na hora que você fala assim, vou botar esse processo no saque, você fala, o tamanho é infinitamente diferente. Então, a gente criou, de fato, um back-office na frente. Então, a gente levou um grupo pequeno, seleto, para dentro do saque, para que a gente pudesse fazer esse acompanhamento. A grande ameaça aqui é exatamente na hora que você dá o crédito, a autonomia para o atendente gerar o crédito em conta.
né? Porque, na verdade, se o cliente tem direito, se ele está naquele universo dos 40%, nenhum problema. Mas você começa a dar autonomia para ele também ser criativo, e aí você começa a ver favorecimento na conta de vizinho, da família, do próprio telefone, etc. Né? Então, é um processo que você precisa fazer e você tem que ter condições de gerenciar para que o processo não gere outros danos. Aumentar as alçadas e reduzir a transferência. Então, aqui eu tenho uma questão que é um processo interno de liberação de alçadas para os atendentes, de treinamento de como usar e qual a responsabilidade que está sendo dada para ele. Garantir que a URA não vai jogar a chamada no lugar errado e eu vou reduzir de fato a transferência, porque antes o cliente não era transferido, antes o cliente ele recebia um protocolo do atendimento dele e era tratado no back-office. Agora, se eu jogo a chamada no lugar errado, ele passa a ter um motivo de transferência, um atendente vai receber essa chamada e vai ter que ser transferido. Definição de processos e fluxo do atendimento, definição do perfil de contratação e todo um layout e política dos acessos especiais para o ajuste de conta. Exatamente para a gente garantir que você não tem aqui um motivador para fraude. E o ambiente, inclusive, que esses atendentes trabalham, é um ambiente que a gente tem uma blindagem física e lógica. Então, é um ambiente que eu controlo exatamente o que está acontecendo. Infelizmente, gente, é um risco que você assume e é um risco controlado, mas que você fica toreando e brigando com a fraude quase que constantemente. Mas os benefícios superam esse desgaste de você ter que fazer um controle mais exaustivo quando você aumenta esse grupo. Os pilares: ouvir, persistir e resolver. Né? Na comunicação, explicar para o atendente o seguinte: o quão é importante, por que ele passa a ser o apurador da conta, o quão é importante ele ouvir e entender qual é a dúvida do cliente. Se 60% não é um erro na conta, eu preciso conseguir mostrar para o cliente a leitura dessa conta. 60% eu preciso ouvir bem e entender do que o cliente não conseguiu assimilar da conta dele para poder explicar. Muitas vezes aqui requer um pouquinho de convencimento, de entendimento mesmo, da própria comunicação, de como passar a informação. Quando está errado, fica fácil, né? Porque aí você tem que corrigir, você tem que identificar o erro e corrigir o erro. Mas quando o processo estava no back-office, a gente percebia que boa parte dos clientes que reclamavam na Anatel eram clientes que tinham conta procedente, isso é, ele estava dentro do universo de 40%. Eu ia gerar o crédito para ele de qualquer maneira. Mas o fato dele ficar esperando gerava ansiedade, gerava nele uma abertura de uma reclamação. Às vezes eu já tinha até gerado crédito, mas não conseguia fazer o retorno no back-office para que ele soubesse disso, e eu tinha uma reclamação desnecessária, porque ele reclamava no órgão regulador e eu já tinha gerado o crédito para ele. Mas, como você tem o prazo da emissão da segunda via, etc., o cliente não recebia a segunda via corrigida e entendia que o problema não tinha sido solucionado ainda. Tem uma parte da persistência, que é entender qual é a melhor solução para o cliente, principalmente quando você vai dar o crédito, se esse crédito é em conta futura, se esse crédito é em conta corrente, se esse crédito é estornar a fatura. Então, encontrar a melhor solução para o cliente, não só no sentido de dar o crédito, mas muitas vezes no sentido de fazer uma adequação de plano. O cliente não está no plano correto, então, de fato, todo mês você vai ter um problema com esse cliente. Aqui, tratar a causa raiz passa a ser fundamental para que esse cliente não volte. Não basta tratar a conta que ele está reclamando. Muitas vezes, no time que ele está reclamando de uma conta, eu já estou com a próxima gerada. Então, eu tenho que corrigir a conta que ele está falando, eu tenho que corrigir a próxima que já está gerada e ele ainda não recebeu, e tenho que garantir que a causa raiz está corrigida para que isso não volte a acontecer. Então, essa persistência em buscar a melhor solução é garantir isso, é garantir que você vai tratar o processo fim a fim, vai tratar o assunto todo e garantir que a conta futura não venha mais com esse problema, não gere mais dúvida para o cliente. E o resolver, que é apresentar a solução para o cliente da melhor maneira, de uma forma que ele entenda a correção, que ele entenda que quando você propõe a mudança de um plano, você está propondo que ele vá para um plano que está melhor adequado ao consumo dele, a tarifa que ele está disposto a pagar ou que ele entenda. A gente tem um problema sério, que é o prorata, quando você tem alguma mudança de plano, quando você tem uma mudança de velocidade na banda larga, se você tem algum
Fim de oferta, então você entra numa oferta, quando a oferta termina, você gera dúvida, porque a conta ela vai com um pedaço que você ainda tinha o desconto, com um pedaço que você não tem mais o desconto, então toda essa questão, como é que a gente explica para o cliente? E toda uma parte de comunicação para fazer o atendente comprar essa ideia. Então, camisetas, squeeze, caneca, chinelo, positivação do site, tal, como é que eu faço todo mundo comprar essa ideia? Não pode ser uma ideia que os executivos pensaram que vai melhorar a reclamação na Anatel. Se o atendente na ponta, que é quem executa a ideia, não comprar, não adianta, você dá tiro na água. Então, a gente fez todo um lançamento desse projeto, né? Como é que a gente ia criar essa célula nova, qual é a responsabilidade dessa célula, que eles deixavam de ser meros atendentes para serem solucionadores, então, ali, por isso, solução de contas, você passa a ser o solucionador da questão do cliente, então está na sua mão, a responsabilidade é sua e você tem empowerment para fazer isso, por isso os acessos diferenciados. Então, atender de um jeito diferente, resolver no primeiro contato, tratar a causa raiz para que ele não tenha o mesmo problema no futuro. E aí, o que a gente trouxe aqui? Alguns indicadores, a Anatel, que eu estava falando, que é uma obsessão, a gente olha aqui, tem o longo de 2 anos, 2013 e 2014, a gente faz o startup ali no pico das reclamações ali entre julho e agosto, e a gente vê que em setembro já começa a cair, a gente chega ali em dezembro com as reclamações bem abaixo. Reclamações de conta, né, que estão focadas na conta. Quando a gente olha a transferência, mesmo sendo um processo de back-office, na época que a gente está ali em agosto, logo no startup, a gente vê que a gente aumenta a transferência. Então, aqui estava o grande desafio de fazer a URA entregar a chamada no lugar certo, e a gente chega em dezembro já em queda nessas chamadas transferidas. Quando a gente olha o processo de headcount do back-office, a gente tem uma redução drástica, 11,4 milhões no ano de economia com a redução do back-office atendendo essa chamada no primeiro nível, que tem um aumento do TMA, então é um grupo que fala mais com o cliente, até porque ele tem que conseguir passar todas as informações ali, ele tem que conseguir convencer o cliente a aguardar essa pesquisa e esse tratamento que ele faz. No início, a gente percebia que vários clientes, eles tinham dúvida se de fato você está apurando, né? Ah, então, você ouviu minha reclamação e você já está dizendo que não, então você não viu nada, você não apurou nada, você não foi olhar por que eu estou com esse problema. Então, toda essa parte de como é que eu explico para o cliente, de fato, que eu estou fazendo as pesquisas, então não adianta botar no mute e deixar o cliente lá no vácuo, como é que eu vou explicando cada uma das etapas do que eu estou apurando, para garantir para ele que eu estou fazendo um processo de apuração. E a volumetria de chamadas. A gente teve uma redução de 11% do volume recebido, que é exatamente o cliente que ficava insistindo comigo depois que ele abria a contestação. Uma redução de 43% no volume Anatel, um aumento de 25% da satisfação do cliente. A gente mede a satisfação do cliente pelo indicador Anatel, mas a gente tem uma URA que a gente chama URA da qualidade. Ela gera uma chamada e uma pesquisa para o cliente em até 24 horas após o atendimento dele. E essa nota é a nota que vale, apesar da gente ter processo de monitoria. A nota que vale para a satisfação, para a remuneração variável do atendente, é a nota que o cliente imputa na URA. Isso foi uma quebra de paradigma grande, porque o atendente dizia assim, mas o cliente não entendeu que o problema não era meu, o meu atendimento foi ótimo, a conta é que é ruim, ele não entende a conta. Como é que você faz o atendente? Aí eu dizia para ele assim, tá bom, então você tem que mostrar para o cliente que a sua parte você fez tão bem feita que ele vai dar nota 10. A gente, ano passado, chegou a uma campanha que a Miriam gosta, a gente chegou a fazer uma mini campanha que era para conscientizar o seguinte, o 10 do cliente é possível. Tem muito atendente que recebe nota 10. Como a chamada é aleatória, não adianta dizer assim, ah, eu só recebo nota 5 e o Rodrigo recebe todos os 10. A chamada cai igual para mim e para ele. Não dá para dizer que o Rodrigo é sortudo e você é azarado. Não, a chamada é aleatória, não escolhe o atendente. Então, como é que você ganha nota 10? O 10 é uma nota possível, o cliente dá 10. O cliente percebe quando você, de fato, está dedicado à solução, a tratar ele com respeito, e essa nota vem. Então, aumento da satisfação, desenvolvimento de competências, então foi todo um trabalho
que foi feito de desenvolvimento mesmo, de capacitação, não só na parte técnica, que era ele conhecer melhor a conta, conhecer os sistemas, saber como gerar ou não uma pesquisa para entender se aquela reclamação procede ou não procede, e toda uma parte comportamental, que é como é que ele argumenta com o cliente. Se 60% dos casos ele vai ter que dizer que, infelizmente, não procede a reclamação, como é que ele tem uma argumentação positiva. E a parte financeira, que é indiscutível, 85% de redução de custos com back-office, uma economia de 11 milhões no ano e a redução do cancelamento de vários produtos. É esse o nosso case. Queria agradecer a vocês e estou à disposição aqui para o que vocês tiverem de perguntas. Bom, boa tarde. Como a Miriam está falando, eu sou CEO do ICRM 23, que é uma empresa que desenvolve solução para ajudar no relacionamento com consumidores usando a web e as redes sociais, e do Consumir, que é um produto para varejo novo, que é um aplicativo para ajudar estabelecimentos comerciais de rua a entenderem melhor o relacionamento com o consumidor via esse aplicativo, e eles avaliam, é uma ferramenta nova. E é basicamente esse meu trabalho. Bom, muito bacana a palestra da Márcia. A gente estava até batendo um papinho antes aqui, para falar um pouco, falando um pouco dos indicadores, né, Márcia, fora dos convencionais que você já tem. Você estava contando do feedback do cliente e essa dificuldade da conta, etc. Acho que é uma coisa legal para você contar para eles também. Então, call center, ele vive de indicadores. Você tem que fazer o maior desafio, eu acho que hoje o nosso maior desafio é fazer o atendente sair de casa, sentar nessa PA e cumprir a escala dele de trabalho. Então, eu costumo dizer para eles, né, eu tenho um canal muito direto com os atendentes. Eu faço um café com a diretora toda vez que eu estou no site, pelo menos com umas 25 atendentes. E eu sempre falo o seguinte, só tem um indicador nessa empresa que não depende de mais ninguém, só depende de vocês. Os outros indicadores têm influência do cliente, têm influência do processo, têm influência do universo ao teu entorno. Tem um indicador que só depende de você, que é o indicador de aderência. É cumprir a sua escala, vir trabalhar, sentar no horário de trabalho, cumprir as suas pausas e tal. Isso não depende de mais ninguém, só depende de você. Né? Então, é um indicador hoje que tem um grande peso para a gente, que é um indicador que eu chamo de disciplinador. Trabalhar em call center é trabalhar num ambiente quase que um quartel-general. Para alguns que vão se apaixonar como eu, você vai transformar a sua vida de atendente numa carreira executiva. Né? Eu comecei a minha vida profissional como atendente de call center na minha assistência médica. E para outras pessoas vai ser uma passagem, mas que essa passagem seja uma passagem de desenvolvimento profissional. Então, toda a relação que a gente tem com o atendente é sempre de mostrar para ele o seguinte, se você quer ser jornalista, call center vai ser bacana, se você quer ser advogado, call center vai ser legal, e como é que você transforma isso não só numa passagem, aquela coisa do primeiro emprego e uma porta de entrada para o mercado profissional, mas como é que eu transformo isso, de fato, numa porta que se abre, que ninguém pediu de você experiência, mas pediu de você disciplina, e que essa disciplina pode transformar você num profissional lá na frente, seja qual for o mercado. E, em toda a campanha que a gente faz, o Solução de Contas não foge disso, a gente acompanha uma série de indicadores que remuneram, além do salário fixo, geram a remuneração variável desses atendentes. Então, na maioria das operações, a gente tem a remuneração variável implantada, mesmo nas operações que não são de vendas, porque é padrão você ter RV em operações de vendas e retenção. A gente hoje tem RV nos back-offices, nos saques, em diversas das nossas, na grande maioria das nossas operações, na verdade. E esse indicador, ele vem essa remuneração, ela vem através do acompanhamento desses indicadores de operação, ABS, etc. Legal, legal. Uma coisa que eu sempre quis perguntar, como é que faz para passar essa paixão que você tem pelo call center para esse jovem profissional que está trabalhando, que está iniciando, que é o... A gente tem uma comunicação na BT, uma comunicação muito aberta e muito próxima deles. Então, a gente tem a fanpage no Facebook, a gente se comunica com eles através de mensagem, a gente tem a nossa intranet, tem diversos canais que a gente tem do Fala Call Center, recados para a diretora, que é onde eles conseguem mandar mensagens para a companhia inteira, eles conseguem falar diretamente comigo. Eu respondo em torno de 180 e-mails mensais de atendentes
que falam das coisas mais variadas possíveis, né? Desde carreira mesmo, como é que você chegou aí, onde você se formou, em que você se formou, a coisas do dia a dia deles, enfim, o banheiro do quarto andar não está legal. Então, essa comunicação é muito aberta. Eu circulo na operação, então eu ando no meio do site, eu falo com os atendentes. Tem uma gerente ali que está rindo, né, Marcela? Que às vezes eu falo assim, qual a dificuldade de sentar lá com o atendente e falar a verdade? Por que pode, por que não pode, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Eu acho que o processo de você transformar isso numa carreira, como foi o meu caso, ou simplesmente numa experiência que eu costumo dizer positiva, memorável, é o fato de você estar próximo. Você não pode ser uma pessoa intangível, você não pode ser uma pessoa que eles não conheçam quem você é. É óbvio que eles entendem que eu sou, enfim, o Olimpo, né? A última instância. Se não der certo comigo, não vai dar certo com mais ninguém. Mas eles sobem, eles trilham esse caminho. Então, alguém que chega para mim, por exemplo, para falar assim, porque eu fui injustiçado em algum momento, quando você chega lá na base, nos supervisores, no coordenador, isso já passou umas 200 vezes ali. Então, o processo é muito de conscientização da liderança. A gente, na hora do almoço, estava conversando, né? Ele era filho do pai dele até ontem. Aí o pai dele falou assim, querido, se coça aí, né? Vê se paga um livro da faculdade, paga a baladinha, faz alguma coisa. Aí ele vira atendente de call center. E aí, 1 ano depois, no nosso caso, ele, para fazer um processo de oportunidade interna, que a gente chama de POI, ele precisa ter ficado 1 ano como atendente, ele tem que ter 1 ano na posição anterior. Ele, 1 ano depois, que ele sentou ali, estava pagando ou o livro da faculdade ou a baladinha, ele se candidata a uma vaga de supervisor, ele vira supervisor. 100% dos supervisores são ex-atendentes, ou monitor, ou instrutor. Não tem supervisor que você contratou na rua e ele era, enfim, trabalhava na Renner. Não. 100% dos supervisores são ex-atendentes, ex-monitores, ex-instrutores. Assim como monitor e instrutor também é sempre atendente. E aí você fala o seguinte, tá bom, e o que esse cara entende de liderança? Considerando que o nosso maior público, 68% do nosso público, é jovem até 30 anos, você fala o seguinte, ele vai ser gestor, às vezes, de pessoas mais velhas do que ele não tem experiência nenhuma, a molecada aí de até 20 anos é a grande massa, então ele não tem experiência nenhuma de liderança e ele senta lá e ele vai ter que ser gestor de mais 20, 25, dependendo da operação, né? E o que a gente sempre fala é, fala a verdade, né? Seja transparente, o que pode, pode, o que não pode, não pode. Quando não pode, não pode ou para a maioria ou não pode para aquele grupo, mas tem um motivo de não poder e você tem que conseguir, as lideranças têm que conseguir explicar isso. E o nosso grande desafio é trabalhar a supervisão, né? Como que eu faço esse supervisor entender que ele é que ganha o jogo todos os dias. Quem está jogando é o atendente, mas, na verdade, o artilheiro é o supervisor. Ele não é nem o técnico, ele é o artilheiro. Ele é o cara que vai fazer o gol se ele conseguir fazer todo o time trazer a bola, né? Então, esse engajamento que vem através das campanhas, através da forma como você se comunica com eles, da proximidade que você dá. O supervisor ele tem que ser um colega de trabalho que tem mais responsabilidade que ele não pode ser o chefe, e é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, né? Tem muitos supervisores que falam assim, graças a Deus me livrei da PA. Esse supervisor, tenha cuidado com ele, gente. Supervisor que não quer voltar a atender o cliente, que não quer voltar a atender na hora de um sufoco, de uma fila, cuidado. Porque se ele não reconhece que ter sido atendente foi um degrau para ele chegar na supervisão e transitar entre esses degraus é uma coisa importante e positiva, cuidado, porque ele pode detonar a tua galera. Primeiro, parabéns pelo mais um case aí de sucesso da BT. Pega um gancho que a gente falou agora há pouco sobre TMA, né? Você comentou, e é um negócio interessante, porque falar de aumento de TMA, no primeiro momento, gera... né, os maiores pesadelos para todos. Nossa, mais TMA, então é mais gente, é mais custo. E, no fim, a conta, além de você ter falado agora, a gente vê claramente que se paga fácil. Né? E se paga fácil por quê? Porque existe uma mudança de chave importante, que é deixar de atender para começar a resolver.
né? E é uma diferença enorme de atender para resolver, né? Atender é muito simples, resolver é muito mais complexo. Essa mudança de chave para essas pessoas, né, de falar, amigo, agora você vai resolver. Como é que foi essa transição aí de, não só o preparo, mas como é que foi até a reação das pessoas? Eu também passei por isso, eu queria ouvir um pouco do teu dia a dia com essa mudança de chave, de chip na cabeça das pessoas. Essa mudança de chave ela chega a ser engraçada. Em alguns casos, a gente pegou a trabalhar atendente que o atendente não dava o crédito. Né? Não dava o crédito, aí a gente não entendia e tal. Aí você vai lá e fala assim, mas, meu querido, senta aqui. Né? Por que você... Eu não dei o crédito porque o cliente não tem o direito ao crédito, não está certo. Eu falei, como não está certo? Não está certo, porque a gente não conseguiu provar que ele ligou. Né? Então, vamos pegar um exemplo bem fácil, que é, você recebe uma conta do fixo e você fala, eu não liguei para o telefone 12. Aí você fala, como não ligou? Né? O telefone de uma fixa é um telefone de uma residência, além de ter os moradores daquela residência, você tem o coleguinha do filho que foi para sua casa estudar nessa tarde, você tem a empregada que liga, você tem o vizinho que pede para usar o telefone porque o dele quebrou, etc. E tal. Então, de uma forma geral, o telefone fixo não é tão controlado quanto o móvel, que está na tua mão o tempo integral, e você, quando empresta, você está emprestando, você sabe exatamente para quem. Ainda fica o histórico ali, da chamada que o coleguinha fez, e você sabe que ele fez, quanto tempo ele ficou e para onde ele ligou. No fixo não tem isso. 30 dias depois você recebe uma conta, você já nem lembra. E aí eu estava até comentando com o Jarbas, você tem eventos engraçados no cliente, que é o cliente que diz assim, não, essa ligação não saiu do meu telefone, porque nesse dia eu estava dando uma festa na minha casa, ninguém usou o telefone. A gente já teve cliente que, depois que contestou, a gente gerou o crédito e o cliente ligou e falou assim, 15 dias depois, mais ou menos, eu acho que a Juliane vai lembrar disso. O cliente ligou e falou assim, olha, eu quero que você estorne o crédito. Como assim estorna o crédito? Né? Já deu o crédito e tal. Não, porque eu descobri, o telefone é do namoradinho novo da minha filha. Ela fez a ligação. Então, você tem essa dualidade. E, no caso do atendente, tinha, durante um tempo, o paradigma de que estava errado dar o crédito. E eu dizia assim, gente, estou falando para você, dá o crédito. Né? O dinheiro é da companhia, a companhia está dizendo que é para dar o crédito, na dúvida, dá o crédito. E é uma mudança de paradigma, porque, durante muito tempo, ele ouviu que ele tinha que proceder. E, na hora que você gera mais ferramenta de pesquisa, que você muda os processos e tal, você fala assim, não, agora você não tem que proceder, agora você tem que dar o crédito quando o crédito é devido. Ou quando você não consegue gerar nenhum vínculo que prove a improcedência. E aí você tinha atendente que dizia assim, não, o cliente está armando. Fala, não, esquece isso. Então, tem do lado do cliente, tem do lado do atendente uma quebra de paradigma grande quando você faz essas mudanças de processo. Hoje a gente tem um processo bem azeitado, a gente já está aí em outras etapas de revisão desse processo, mas é uma construção, né, na realidade, eu acho que é uma desconstrução de um script que ele tinha no passado e que você agora fala assim, o processo mudou, a vida mudou, o mundo é outro e agora você tem que fazer diferente. Mas dá certo, consegue. Okay. Então, acho que é isso, né? Muito bacana. Uma salva de palmas para a Márcia.